Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louco dos Livros e hoje eu vou falar pra vocês sobre Ao Paraíso, da Hanya Yanagihara. Então, pessoal, eu não faço muitas resenhas, mas esse daqui, muita gente me perguntou enquanto eu tava lendo se realmente era bom, se não era. Um pessoal que gostou de ler Uma Vida Pequena, da Hanya, ou que viu o quanto eu gostei de Uma Vida Pequena. Então, a Hanya Yanagihara, né, é uma americana que escreveu esse livro, Uma Vida Pequena, que foi hype por um tempo por aqui, com os vídeos de todo mundo chorando e se desesperando enquanto li o livro. Eu fui uma delas. Eu vou deixar nos cards, se eu me lembrar, ou vocês procurem aqui no canal, o vlog de Uma Vida Pequena, que vocês vão ver tudo que passou por mim naquela leitura, assim, tudo que me tocou. Foi uma leitura que me tocou tanto que virou um dos meus favoritos da vida, e por isso eu fiquei pensando que eu precisava ler mais Hanya Yanagihara. Eu tenho também The People in the Trees, do primeiro livro dela, se não me engano, mas eu ainda não li. E eu recebi da Companhia das Letras, né, nossa parceria que eu tive agora em 2022, o lançamento dela, que é O Paraíso, né? Esse livro é completamente diferente de Uma Vida Pequena e eu vou começar aqui com uma sinopse breve para vocês. Esse livro ele vai ser dividido em 3 livros, na verdade. Um em 1893, o outro em 1993 e o outro em 2093. Tá? Só que aqui nós não temos o nosso planeta Terra de hoje, tá? Então, o nosso passado aqui em 1893, ele é um pouco diferente. Ele os costumes são diferentes, os Estados Unidos é dividido em forma diferente, ocorreu uma guerra diferente, enfim. E isso vai afetando, né, todas as idades ali, todo 1800, 1900 e 2000, né? O 2093 é super distópico. Mas uma coisa que ficou muito conhecida desse livro é que no último livro, né, que dentro do livro 3, que passa no futuro, ela coloca um pouco de pandemia, e não igual a nossa Covid-19, só que por um acaso ela estava escrevendo esse livro quando começou a pandemia, então ela foi muito chamada para entrevistas falando sobre isso e tal. E aí, o que eu posso falar para vocês sobre esses 3 livros na sinopse? Não muito além disso. São mundos que ela criou completamente diferente. Em todas as histórias vão ter nomes de personagens que se repetem. Por exemplo, no primeiro, eu vou dar só do primeiro, assim, pra vocês entenderem. Tem um menino que se chama David, que o avô dele é o Nathaniel. Ele tem um irmão Peter, uma irmã Eden, sabe? E, enfim, e ele se relaciona com um Edward, se relaciona com um Charles. E esses nomes vão se repetir, então. No livro 2 vai ter Davids, vai ter Nathaniel, vai ter o Edward. No livro 3 vai ter David, vai ter Charles. Enfim, entendeu? Esses nomes se repetem. Isso significa alguma coisa? Não. Isso foi, inclusive, um grande ponto para mim no livro. Não ter ligação uma coisa com a outra. Eu fiquei, por quê, Hanya? Por quê? Inclusive, também não esperem grandes revelações de conexões entre o livro 1, 2 e 3. Não que não exista, mas não esperem, porque se vocês esperarem isso, é uma expectativa errada que vai fazer vocês terem uma vibe diferente do livro. Então, é aquele tipo de expectativa que é melhor a gente cortar antes. Esse livro aqui, Ao Paraíso, é como se fosse uma coletânea de contos. Só não é conto, né? Porque o livro é muito grande. Então, tem, sei lá, um conto. O primeiro é um conto. O segundo é uma novela. E o terceiro é um romance. Porque o terceiro é mais da metade do livro. Então, assim, eu vou ter que falar por partes, tá? Então, livro 1, tá? No livro 1 do passado, eu comecei achando super interessante, porque ele tem uma pegada dos Estados Unidos completamente diferente do que a gente conhece. E isso é o ponto-chave dessa história pra mim. Foi o que eu mais gostei. Eu não sabia o que eu esperava do livro, então eu me apeguei no personagem. O final é aberto do primeiro conto. Na verdade, eu diria assim que tem vários finais abertos durante o livro inteiro, Ao Paraíso, tá? E ó, o título, ele se refere ao que as pessoas buscam. Como que a gente anda no dia a dia se não em busca do nosso paraíso? É sobre isso o livro. Através de histórias diferentes. E na história número 1, eu gostei muito do desenvolvimento, assim, eu achei interessante, achei realista, né? Uma coisa que acontece com muita gente, enfim, não posso falar, né? E o background, então, dessa América dividida e tal, é bem legal. E assim, foi bem legal. Não achei super emocionante. Se eu fosse dar uma nota para essa história em separado, seria 3 estrelas e meia. O livro 2, ele começa falando... O livro 2, inclusive, é dividido em 2 também. Daria para ser 2 contos dentro dessa novela. Mas tem ligação.
A primeira parte do livro 2 eu achei ok. Ela dá uma arrastada durante um momento, mas eu gostei do final, achei ok. E a segunda parte, eu achei que a história do personagem. Porque assim, a primeira parte tem um rapaz que ele se relaciona com outro e tal, e ele é meio que fugido de casa. E aí ele vai contar. A segunda parte vai contar meio que o que aconteceu com a família dele. Por que ele tem essa relação com a família, né? Então, quando tu começa a segunda parte, tu tá super empolgado pra dizer, agora eu vou saber o que é que aconteceu, sabe? Só que não é assim. A gente começa empolgado e a história enrola, enrola, enrola. E dura muito mais páginas do que deveria. E eu já estava de saco cheio numa certa parte. Eu estava enrolada. Inclusive, minha amiga Nath, do canal Redevanhando, nesse momento que eu estava do livro, ela perguntou se valia a pena o paraíso. E eu disse, amiga, até agora não. Eu até, já tinha até esquecido que o primeiro livro eu achei legalzinho, sabe? Do tanto que eu me irritei com a segunda parte do segundo livro, quanto estava arrastado. E eu dou para esse livro em separado, né? O livro 2 do Ao Paraíso, 2,5 estrelas. O livro 3 foi o que eu mais gostei. Ele, para mim, salvou o Ao Paraíso, sinceramente, tá? Eu adoro o futuro, né? Então, talvez eu tenha um pouco de tendência a gostar desse de futuro, né? Mas eu acho que o Alisson, que leu com a gente, também gostou mais do 3, o Ronan não. Mas, então, assim, não fui única, né? O livro 3 vai, então, ter esse futuro distópico, bem distópico mesmo. Daí os Estados Unidos se dividiu ainda mais, né? E temos um governo bem totalitário, assim, e tiveram várias pandemias que devastaram o mundo no fim. Ou pelo menos ali os Estados Unidos, porque a gente não tem muita visão do que aconteceu em outros lugares. E aí nós vamos ter uma personagem que tá vivendo aí nesse mundo com essas regras como se elas sempre tivessem acontecido. A gente sabe que o mundo não foi sempre assim, porque a gente leu 1800 e 1900. Mas para ela, o mundo sempre foi assim que ela nasceu. E eu achei muito interessante pensar nesse futuro, como a Rania colocou, dos distritos, entender como funciona o governo, o que pode, o que não pode, como que foram as pandemias. E aí ele também é dividido em dois, uma um pouco mais no passado, seria tipo 1840, 50, e a do presente, né? 1800 não, desculpa, 2050, 2040, e esse futuro presente aí da personagem principal, que é 1890, 93, 94. E aí a gente fica entendendo como que foi daquele mundo que a gente deixou em 1900 para esse de 2050, né? Para então chegar nesse 2093 da protagonista. Uma coisa que eu, inclusive, não comentei é que, no caso, essa protagonista do livro 3, ela claramente tem algum distúrbio mental. E eu percebi, lendo o livro 3, que a Rania colocou protagonistas com problemas mentais nos 3 livros. Ela não especifica o que é. Não necessariamente um distúrbio, eu posso estar falando a palavra errada, né? Mas algum transtorno, alguma questão mental, né? E ela aplica nos 3 personagens sem dar nomes. Ela só diz assim, pessoas um pouco fora da curva, né? Pessoas que não são neurotípicas, talvez, sabe? No terceiro livro fica muito, muito claro. Claro. No segundo e no primeiro não fica tão claro assim, mas a gente mais ou menos acha que sabe o que é que aquelas pessoas têm, sabe? Enfim. E aí, nesse terceiro, então, eu gostei muito da história. Eu gostei dessa ligação das cartas de 2050 com o 2090, sabe? O que ela teve que passar sendo neurodivergente. Enfim, eu gostei muito. Só que o final, meu Deus, sim, é um final aberto, como todos os outros, mas eu achei que essa personagem merecia um final fechado. Essa personagem eu me apeguei muito, eu gostei muito da personagem do livro 3. Eu adorei o livro 3. Sinceramente, eu adorei o livro 3. Eu engoli a parte 3, o livro 3 todo. E por isso eu dei 4,5 estrelas pro livro 3. Se tivesse sido Ao Paraíso só o livro 3, eu tinha dado 4,5 estrelas e eu estaria panfletando para todo mundo. O problema foi o livro 1 e o livro 2. O livro 1 nem tanto, mas é que o livro 1 foi mediano, né? E aí acabou que, como média, Ao Paraíso, então, ficou com 3,5 estrelas para mim.
É um livro que eu não sei se eu recomendo para todo mundo. Recomendo que você vá por sua conta e risco, mas saiba que pra mim, o meu favorito é o livro 3. Então, se você começar o livro e achar que não tá tão bom assim, persevere, porque o livro 3 é a melhor parte, certo? E eu também, assim, marquei algumas passagens bonitas, algumas passagens reflexivas, que a Rania faz muito isso, né? Mas nem aos pés da quantidade de coisas que eu marquei em Numa Vida Pequena, mas algumas coisas que realmente me pegaram. Sobre filhos, sobre legados, sobre até perfeição, sobre essa busca ao paraíso. Tem algumas partes bem legais, né? Bem legais. E foi bem interessante discutir com outras pessoas, fazer uma leitura conjunta desse livro. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês pretendem ler esse livro ou não, se já leram, o que acharam, enfim. Curta o vídeo se gostaram, se inscreva no canal se é a primeira vez que vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo, tchau!